Você já se sentiu sufocado tentando conciliar trabalhos e estudos e uma vida pessoal que você sente escapar pelos seus dedos? E se eu dissesse que o sucesso do seu futuro na carreira dos seus sonhos depende de algo que você ainda não dominou completamente? Nesse vídeo vou revelar os segredos para você virar o jogo, dominar o EAD ainda este ano e transformar sua rotina caótica em uma máquina de resultados. Não importa o quão ocupado sua vida esteja, com essas dicas você vai ser imbatível. Fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou explicar cada uma dessas dicas, todas se complementam e que se você colocar em prática o resultado vai aparecer. Você vai colocar em prática cada uma dessas dicas até o final desse vídeo. Mas antes quero te contar uma novidade que você vai gostar bastante. Quer descobrir como ganhar bolsas de até 100% para a faculdade EAD? Isso mesmo, sem custos, sem mensalidades, com uma bolsa 100% gratuita, mas é por pouco tempo. Quem está oferecendo essa oportunidade única para você é a faculdade UniBF, que está patrocinando este vídeo aqui. A UniBF é uma faculdade que está há mais de 10 anos no mercado, comprometida com a educação acessível e de qualidade. E, agora, eles estão dando um passo a mais para ajudar pessoas como você a realmente transformar o seu futuro com bolsas de estudo de até 100% de gratuidade. Isso mesmo, sem pegadinhas, sem taxas escondidas. É a chance de estudar, crescer e alcançar os seus sonhos. Para saber como você pode ganhar até 500 bolsas de até 100% de gratuidade, é só acessar o link que está aqui na descrição. Mas corre que é só para o mês de outubro. E o quanto antes você acessar, mais chances você tem de ganhar uma bolsa de até 100% para a sua faculdade EAD. Tem um segredo que ninguém te conta sobre a sua rotina, que são 3 passos fundamentais para que você domine ela. Você tem que entender o seguinte, que o tom, ou seja, como você começa o seu dia, diz muito de como ele vai ser. Não sei se você sabe aquela pessoa que acorda e já mete o dedinho na quina da cama e aí ela, nossa, e aquele dia se torna uma frustração geral? A mesma coisa pode ser o contrário. Você pode começar muito bem e o seu dia ser muito bem, mas isso é uma questão de mentalidade. Então o primeiro passo é você dominar essa mentalidade no começo do dia. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, comece o seu dia bem. Então, se você é uma pessoa religiosa, você pode começar com uma leitura de uma Bíblia, escutando um sermão, escutando alguma coisa que faça você bem. Você quer escutar um áudio motivacional pela manhã? Isso já vai dar o tom no seu dia a dia e vai deixar você melhor, preparado mentalmente para enfrentar o seu dia. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é entender, dentro da sua rotina, que você não precisa ter o dia todo para estudar. Às vezes as pessoas ficam se martirizando, falando, eu preciso ter o dia todo para estudar. Eu já passei por isso. Uma vez na faculdade, eu achava que se eu continuasse trabalhando, eu não ia dar certo na faculdade. E depois que eu pedi demissão, fiquei quebrado, porque eu dependia de trabalho. Eu não podia só ficar estudando. Eu falei, cara, não dá para ser assim. Eu vou ter que conciliar as duas coisas. Foi aí que eu entrei em um outro trabalho para conseguir conciliar com a faculdade. Então você tem que ter essa mentalidade. Não adianta você pensar que, só se eu tivesse a rotina ideal que funcionaria. Faça o que você pode com a rotina que você tem. Esse é um elemento importante. Um terceiro passo para a sua rotina funcionar de fato é você aprender a bloquear os horários. Então, talvez você perceba que na parte da noite você tem um horário para estudar. Aquele horário tem que ser para estudar. Não adianta você fingir para si mesmo, ficar contando uma historinha para si de que não, à noite eu estudo e nunca estuda. Não, bloqueie. Para tudo. Chega na sua casa, toma um banho e fala, agora eu vou estudar. Os acompanhamentos que eu fiz com diversos alunos em faculdade, eu percebi que quando nós colocávamos uma meta, durante uma semana, olha a dica que eu estou dando para você, de estudar na parte da noite, se obrigar a estudar, independente do que aconteça, aquilo dava para eles ânimo e gás para que eles continuassem estudando. Então você pode colocar uma meta agora. Durante os próximos 7 dias, quando eu chegar do meu trabalho ou antes do meu trabalho, no seu horário disponível, você vai estudar. Vai bloquear ali 2 horas. 2 horas apenas. Para você criar esse hábito. E uma vez que você cria esse hábito, fica mais fácil. Por quê? Porque você domina a sua rotina. Outra coisa que é os seus minutos perdidos. Ou seja, aquele seu tempo livre que está te atrasando. Nós temos que usar esses minutos perdidos, entre aspas, aqui, a seu favor.
Então você pode, por exemplo, aproveitar o horário do almoço para ler algo da sua faculdade. Eu fazia muito isso no meu tempo da faculdade. Nós tínhamos 2 horas de almoço, eu almoçava rapidinho ali, um almoço leve também, porque eu não podia comer muito, senão ia aparecer uma jiboia, não ia ficar com sono, não ia conseguir estudar. Então eu comia ali o suficiente, parava, dava uma descansadinha, né? Naquele tempo não tinha celular, eu escutava música só. Escutava uma musiquinha, depois parava e já ia para os meus estudos, fazia ali direto aquilo que eu precisava. Uma leitura curta e rápida. Aproveite esses pequenos tempos que você tem. Às vezes no seu trabalho, vou fazer uma coisa aqui secreta, que o seu chefe não escute isso. Fica só entre a gente aqui. Às vezes você tem um minutinho ali no seu trabalho, que tá parado, tal, pega a sua apostila, faz uma leitura ali rápida, deixa ela ali paradinha do lado, assim, que ninguém tá vendo, sabe? Você olha pro lado assim, ninguém tá vendo, deixa ali o seu texto, vai lendo ele a conta gota, pouquinho a pouquinho você vai lendo ele. Isso ajuda você a aproveitar esses minutos. Às vezes no transporte, em vez de você colocar lá aquele podcast que tá falando nada com nada, coloca ali um áudio da sua aula, coloca ali uma vídeo da sua aula que você transformou em áudio, coloque ali um vídeo do YouTube falando do tema que você está estudando. Isso tudo vai enriquecer a sua mente, vai tornar você mais preparado para os estudos. Uma coisa que eu falo sempre, e anote isso, tá? Se você entrou na faculdade, faça da faculdade a sua vida. Entende? Se você tá ali, eu não sabia, pra ser sincero para vocês, na minha faculdade, eu não sabia se eu ia ser professor. Mas eu sabia que eu estava inserido na minha faculdade. E como eu estudei licenciatura em História, a minha vida se tornou em volta da história. Era livros de história, filmes de história, tudo. Eu fazia aquilo por quê? Porque eu queria estar inserido naquele campo de conhecimento. Faça a mesma coisa. Com isso você vai ganhar nesses minutos que você deixa aí perdidos, entre aspas, novamente. Cara, tem um inimigo invisível que está destruindo os seus planos. Esse inimigo é a procrastinação. É deixar para depois. É nesse deixar para depois que você deixa de estudar. Porque quando você chega do trabalho cansado, e eu não vou falar para você que você não chega cansado, porque muitas vezes você chega assim cansado. Você fala, amanhã eu estudo. E é nesse ponto que você erra muito. Talvez você queira falar agora assim, professor Piscine, mas eu estou cansado. Se eu pegar um livro para ler, eu vou dormir. Se force. A disciplina aqui é muito importante, pessoal. É muito importante. Uma vez um aluno falou assim para mim, professor, você está fazendo isso aqui comigo? É uma tortura. Você fala para eu ler, eu fico com sono, tenho que levantar e lavar meu rosto e ler de novo. Continue. A mensagem que você está dando para o seu corpo e para o seu cérebro é, eu vou permanecer firme, eu não vou cair no primeiro obstáculo. Eu sei que estou cansado, mas eu vou dar o meu melhor. Talvez alguém queira me perguntar também, mas espera aí, professor Piscine, você sempre diz que a aprendizagem ocorre quando a gente está bem. É verdade, mas pense que nós não estamos aqui tanto pensando na aprendizagem, mas pensando numa formação de hábito, de disciplina, para você mostrar para si mesmo que você é forte. Você tem que... Às vezes a gente precisa disso, tá, pessoal? A gente precisa mostrar pra gente que a gente é forte através das nossas pequenas vitórias. E uma pessoa que chega cansada do trabalho, que poderia deixar pra depois, pega o seu texto pra ler, pega a sua aula pra assistir, pingando de sono, vai lá, lava o rosto umas 10 vezes pra acordar e termina aquela aula, ela olha pra si mesma e fala, hoje eu venci. Cara, isso aumenta a sua confiança e deixa você melhor pra continuar estudando. Tem que fazer isso todos os dias. Há um vídeo, eu vou indicar aqui no Piscinecast, que já foi um tema trabalhado também pela professora Lucianela Galvão, lá no podcast do Nova Acrópole, que é daquele livro Como Vencer A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield. Eu gravei também um podcast sobre ele, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois, vale a pena e tem a ver com esse tema que eu estou passando para você. Lógico, quem está vivendo, trabalhando, estudando, lida com pressão. E a pressão muitas vezes está te enlouquecendo. Isso acontece. Entendeu? Você está querendo falar assim, falar, estou sobrecarregado. Preciso que alguém me ajude. E muitas vezes depende só de você. Então, eu vou passar aqui uma forma de você aprender a lidar com a pressão também. Porque você tem que entender que isso é uma questão mental. Mental. A sua mente se sente sobrecarregada. Então, você precisa de alguns elementos importantes. Primeiro, uma meditação. Essa meditação é um momento para você acalmar a sua mente. Para uma pessoa religiosa pode ser um momento que ela passe em oração. Um longo período de oração. Que ela passe ali, ela faz aquela oração, ela se sente bem. Ela aliviou a mente dela. Por quê? Porque a concentração dela ficou na oração dela.
Você pode fazer uma meditação budista, se você é uma pessoa budista. Você pode fazer um mindfulness. Você pode fazer uma atenção plena, que é olhar para algum elemento da sua casa, alguma coisa e deixar aquela sua mente fluir. Isso é um elemento importante. Por quê? Porque você vai aprendendo a ter foco, a não deixar que os pensamentos tomem conta da sua mente a ponto de deixar você sob pressão, sobrecarregado. Então, a meditação, um método de meditação, vai ajudar você a aliviar a sua mente. 30 minutos por dia. 30 minutos. Você pode procurar aí, isso aqui é fácil, no próprio YouTube tem, procura meditação guiada, qualquer meditação guiada. Eu vou indicar uma para você, do Daniel Goleman. Eu vou deixar o nome na descrição também, tá? Daniel Goleman. Ele é um excelente pesquisador, trabalhou com a inteligência emocional, tem um livro dele sobre meditação e ele tem um audiolivro com meditações guiadas. Ele é um excelente especialista e pode ajudar você nessa meditação guiada para vocês. E ele tem várias meditações, ele tem, por exemplo, a meditação da caminhada, a meditação enquanto você está se alimentando. Então você pode aproveitar esses pequenos períodos para meditar também. Vale a pena, eu vou deixar para você na descrição o nome, tá? Do Daniel Goleman e o livro que eu indico dele sobre a meditação. Outra coisa que você tem que fazer, lazer, cara. Você precisa parar um pouco. Eu sei que às vezes a gente está na faculdade, trabalhando, estudando, fala, não há tempo para isso, professor. Mas eu costumo dizer o seguinte, se você não tira uma pausa consciente, o seu corpo vai parar, sem você querer. Ele vai simplesmente parar. Vai chegar um dia que você vai acordar e falar, cara, não quero saber de nada e vai jogar tudo pro alto. E é esses dias que a gente tem que evitar. Então, quando você tira um dia de lazer, por exemplo, um domingo, cara, vou pegar minha família, vamos pra praia, se você tem praia na sua cidade, né? Vamos pro parque, vamos dar um passeio, vamos ficar tranquilo. Não quero pensar em faculdade, em nada. Essas pequenas pausas semanais, elas são importantes para você recarregar sua energia. Mas pausar mesmo, não pausar com consciência pesada. Ai, nossa, eu tô tirando essa folga aqui, mas eu tinha que estar estudando. Ai, fui escutar aquele professor Piscine. Não, então nem faz, cara. Faz com consciência. Entendeu? Você escutou aqui e falou, pô, vou tirar meu domingo, cara, de folga. Tranquilo, vou só aproveitar com a minha família. Você vai ver o quanto você vai estar revigorado depois desse dia. Com a sua mente mais tranquila, limpa, para se concentrar nos seus estudos. Fazendo essas duas coisas, você lida melhor com a pressão. Tem uma coisa que as pessoas ignoram na faculdade EAD, que é a questão da conexão. Elas veem muito a faculdade EAD como algo solitário. Eu falei, inclusive, isso no último vídeo. E faculdade EAD não precisa ser solitário, não precisa ser solidão. Você pode se conectar com outras pessoas. Muitas plataformas EAD disponibilizam fóruns, conversas com professores, com tutores, grupos nas plataformas de mensagens que você pode ter ali para manter uma conexão. É importante você conversar com outros estudantes. Interaja, converse, fale, crie esse relacionamento. Isso acontece muito numa faculdade presencial e no EAD as pessoas negligenciam isso. Quando você começa a conversar com um colega, montar grupos, tirar ali uns momentos, vocês podem fazer até videochamada, pessoal. Fala, pessoal, ó, vou fazer uma videochamada um dia aí, quem quiser. Porque assim, tem muita gente no EAD que não gosta, mas não precisa ter todo mundo. Se tiver ali uma pessoa que está afim de bater um papo com você sobre a faculdade, é um colega que você faz. Eu lembro que na minha faculdade presencial, por mais que ela fosse presencial, né, os colegas, os amigos, eles eram uma força para manter estudando. E no EAD você tem que criar isso também. Lógico, é mais complicado porque às vezes algumas pessoas têm uma barreira de insegurança, de medo de conversar com outras pessoas, mas eu recomendo que você faça isso, tá? Que você tente quebrar essa vergonha que talvez você tenha e comente, fale num grupo, esteja aberto a fazer grupos, a conversar com outras pessoas, a trocar ideias. Essa conexão vai ajudar você a se manter firme. Quem vai fazer uma faculdade EAD precisa usar as ferramentas tecnológicas a seu favor. E tem muitas ferramentas grátis que você está deixando de usar e que podem ajudar você. Uma ferramenta gratuita, por exemplo, é um Google Calendar, o calendário do Google, que muitas pessoas não usam. Primeira coisa que eu falo quando eu acompanho um aluno, né? Eu falo, quais são suas datas? Eu monto o calendário dele. E ali eu monto o calendário e ali eu vou falando, ó, essa semana tem prova, essa semana tá... Tudo bem, aí tem eu, professor Piscine. Mas, cara, você não precisa de mim, tá? Eu falando sério. Você pode ir lá no Google, pega todas as suas principais datas e joga no calendário. Ó, tem que entregar essa atividade dia 2, dia 3, dia aqui, tal. Joga tudo. Hoje, como eu tô na minha segunda graduação, eu tenho algumas disciplinas que eu curso
em forma EAD. Apesar dela ser semipresencial, né, que tem muitas aulas presenciais, eu jogo tudo lá. Inclusive os trabalhos que nós temos presenciais, eu jogo tudo no calendário. Porque aí eu tô de olho, eu não me perco nas atividades. Entendeu? Então, assim, quando você usa essa ferramenta, fica mais fácil. Uma outra ferramenta que você pode usar, por exemplo, é uma ferramenta de lista. Wunderlist, que é um aplicativo interessante da Microsoft. Você pode usar até o próprio aplicativo de listas do Google, ou mesmo se você tiver aí um Android, tem algum aplicativo de listas, para você listar atividades que precisam ser feitas no seu dia a dia. Às vezes você fala assim, poxa, eu tenho que fazer esse trabalho, tenho que fazer uma pesquisa hoje. Então você coloca lá na lista, fazer pesquisa, buscar tal coisa. Monte listas para você conferir e saber o que vai fazer. Às vezes você deixa de fazer algo porque você não sabe por onde começar. Quando você coloca numa lista, fica muito mais fácil você ter isso em mãos, tá? E aí você consegue entrar em ação com mais velocidade. Uma outra ferramenta que eu acho importante é um bom leitor de PDF, eu falo muito aqui no canal, vou deixar até aqui na descrição alguns leitores de PDF que eu indico com as minhas orientações de como usar, inclusive leitores de PDF que utilizam inteligência artificial. Isso vai fazer você ganhar tempo na sua leitura, inclusive na questão do aprendizado. Então, procure ferramentas que vão agregar na sua rotina para que você consiga vencer alguns desafios que você tem na aprendizagem, na organização, no foco durante os estudos. Isso tudo vai melhorar a sua relação com o EAD. E por último, é importante deixar claro que o EAD ele vai mudar a sua vida. Tá? E é uma mentalidade que você tem que ter. Muitas pessoas começam uma faculdade EAD de uma forma muito despretensiosa e esquecem que ali elas estão construindo conhecimento para aquilo que vai ser provavelmente a carreira delas. Então crie essa mentalidade. Tudo que você faz no seu EAD hoje reflete em você como profissional no futuro. Eu costumo dizer que quem quer estudar no EAD de qualquer jeito, quer pegar resposta pronta no ChatGPT, quer copiar coisa da internet, não assista meus vídeos. Não é para você. Mas uma coisa eu digo para você, se você quer fazer certo, você sendo um acadêmico correto na sua faculdade EAD, vai ser o seu reflexo do seu futuro profissional. Você vai ser uma pessoa dedicada, você vai ser uma pessoa que tem o conhecimento porque você já se destacou estudando, fazendo a sua parte. E não tem como você ser um profissional medíocre se você é um bom estudante na faculdade. Por mais que algumas pessoas tentem dizer isso para justificar alguma dificuldade que tiveram na formação, não é verdade. Eu mesmo conheço colegas que eram excelentes estudantes, hoje são excelentes profissionais. E é muito difícil alguém que se dedicou na faculdade não se dar bem no mercado de trabalho. Por quê? Porque a pessoa ali, ela sabe como agir, sabe se organizar. E quando você aprende esses que nós chamamos de soft skills, né, essas habilidades de organizar tempo, foco e toda essa coisa, isso tudo faz parte da sua vida, enriquece você como ser humano. Então, essas dicas. Todas essas dicas que eu falei aqui para você vão transformar o seu futuro. Por isso que eu falei, esse vídeo aqui é sobre o seu futuro. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, qual dessas dicas você gostou mais? Coloca nos comentários. Qual você não conhecia, qual você acha que vai aplicar na sua semana? Gostou de todas? Coloca aqui nos comentários. Lembrando também, aqui está o link da faculdade UniBF para as bolsas de estudo. Aproveita, tá? Os últimos dias aí da bolsas de estudo, que é somente para o mês de outubro, tá? Já clica aqui para conferir, tá na descrição. Lembra de clicar em gostei, se inscrever no canal, compartilhar, que é muito importante. É isso. Nos vemos numa próxima. Um abraço e até mais.